Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando a diretora-presidente do Sicoob, Manuele Fritzen. Manuele, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Obrigada, Heitor. É uma satisfação recebê-la e eu gostaria que você começasse falando como que é estar à frente de uma grande instituição financeira que nem o Sicoob. É um orgulho. Por isso que eu entrei. Já quando conheci o cooperativismo, disse, não, esse daqui é o caminho, é a solução. E como você chegou à presidência? Pois é, o meu pai foi diretor-presidente da cooperativa. Aqui em Foz, ele foi um dos 25 fundadores. O nome dele? Sim. Faz tempo isso? Ele foi presidente há 4 anos atrás. Isso. E daí ele faleceu, no falecimento dele eu comecei a me envolver. Voltei para Foz do Iguaçu, comecei a me envolver e já conheci a cooperativa no Rio Grande do Sul, que eu morava lá, e o cooperativismo nasceu, cooperativismo de crédito no Brasil nasceu no Rio Grande do Sul. Sim. Então conheci o cooperativismo e falei, poxa, a solução para os problemas, né? Para que eu vou dividir dinheiro com um banco se eu posso dividir o lucro com pessoas que pensam da mesma forma que eu no final do ano? Sim, o Sicoob é uma instituição financeira que pode ser chamado de banco também? É como as pessoas entendem, porque ele tem os mesmos produtos, os mesmos serviços. A única diferença é que o dono do banco é um acionista, ou um conjunto de acionistas. E na cooperativa o dono é o associado. Ela inverte a cadeia. Sim. Então o banco, está lá o diretor-presidente do banco e ele manda como a agência vai proceder lá embaixo. E aqui é ao contrário. Cada correntista é que manda, que a gente chama de cooperado, é que manda na agência. Então, os associados, eles são donos do banco. E como funciona isso? Funciona da seguinte forma. O associado monta uma cooperativa. Essa cooperativa ela é ligada a uma cooperativa central no estado. Essas centrais juntas formam o Sicoob Brasil, no caso do sistema Sicoob. E esse Sicoob Brasil tem um banco, que se chama Bancoop. Então, ele é todo regulamentado pelo Banco Central. Nós temos auditorias do Banco Central, respondemos para o sistema financeiro da mesma forma que um banco. Sim, vocês estão agora para inaugurar uma nova agência na quinta-feira. Mudamos de endereço. Estão mudando de endereço. Mudamos de endereço. A antiga vai fechar ou já fechou? Fechou. Abrimos na segunda-feira agora o endereço novo, na Almirante Barroso. Na frente da Modulínea, do lado da Calcipag, ponto de estoque. E por que vocês estão mudando de endereço? Para facilidade. Facilidade do associado, ficamos num centro maior, empresas, a rua Almirante Barroso está se desenvolvendo muito. Então o Sicoob tem que participar do desenvolvimento. A agência é mais ampla, ficou mais moderna, então a facilidade para o cooperado, conforto para o cooperado. E existe algum diferencial que vocês vão oferecer nessa mudança? Temos o atendimento 24 horas, das 6 às 22 horas, o autoatendimento. É um dos diferenciais principais. Fora isso, temos uma bateria maior de caixas, maior número de atendentes. Então, temos qualidade de oferecer os serviços ainda mais personalizados para o nosso associado. Das 6 às 22 horas, como que funciona isso? O autoatendimento, da mesma forma que tem até nos bancos. É caixa eletrônico? O caixa eletrônico, isso, desculpa, autoatendimento, porque a gente está tão acostumado no dia a dia com a linguagem bancária, né? O autoatendimento, a caixa eletrônica, a pessoa pode fazer saques, verificar extrato, fazer pagamento pelo caixa eletrônico, que fica fechado, ele fica fora da agência, né, na parte da frente da agência. Então, fora do período normal, das 3 às 15 horas, o associado ainda pode ser atendido pelo autoatendimento. Sim, e o Banco Cooperativa, ele oferece todas as vantagens que os outros oferecem? Existe alguma diferença, todos os produtos? Isso. Daqui a pouco vamos falar em vantagem também. Claro. Porque você tem que ver o porquê a pessoa deve optar pelo corporativismo. Ok. Ele tem todos os produtos que um banco tem. Conta corrente, cheque, cartão de crédito, nós temos o Mastercard, temos Cabal, temos Visa, recebimento de Mastercard também a cooperativa Sicoob faz. Todos os produtos de crédito, as aplicações, poupanças. A única diferença que a gente tem é a cota capital. Então, o cooperado, para se tornar um cooperado do Sicoob, para abrir a sua conta corrente, ele adquire cotas, ações da cooperativa, ele se torna dono. Então, tem um mínimo de R$150, ele entra na cooperativa e começa a poder usufruir de todos esses produtos e serviços que a gente disponibiliza. Seguro, cobrança. Sim, cobrança bancária.
A pessoa consegue empréstimos com Créditos, facilidade? temos crédito consignado em folha, crédito pessoal, os limites de conta. A gente consegue até repasse do BNDES, do Proger, a gente consegue repassar o dinheiro do governo, o governo facilita isso através das cooperativas. Sim, em relação a custos, qual é o diferencial que a cooperativa, isso você pode passar? Posso assim, da seguinte forma, varia, né? Sim. Varia conforme a capacidade de pagamento da empresa. Então, como o nosso gerente costuma dizer, não adianta nada fornecer crédito para acabar com o empresário. Então, ele vai afundar, vai resolver o quê? Ele é dono da cooperativa. Então, a gente fornece crédito conforme a capacidade de pagamento dele e conforme a linha adequada para ele. Tem alguns casos que é adequado o limite de conta corrente, alguns outros casos o capital de giro. Então, a gente tem essa educação financeira para a pessoa usar o crédito como um investimento, não como cavando o poço dele. E 50% em média mais baixo do que os bancos, porque ela não tem finalidade lucrativa. Sem ter finalidade lucrativa, para que ela vai cobrar taxas altas? Então não tem fins lucrativos nenhum? Não. E as taxas bancárias? As taxas são apenas para manutenção do custo da cooperativa. Sim. Então, elas são em gerais, por exemplo, a manutenção de conta corrente é muito inferior aos bancos. Por quê? Porque ela só vê o pagamento dos colaboradores, que é claro, nós temos colaboradores tão capacitados quanto uma instituição financeira, um banco, que a gente fala aí de bancos de 100 anos, a cooperativa de Foz tem 5, e já tem uma estrutura tal qual para atender o seu cooperado. Você falou em Foz, tem 5 anos. 5 anos. É o Cicobi. O Cicobi. Sim. Então, e ele tem a mesma qualidade de atendimento, 1.500 cooperados. Administramos hoje 7 milhões e meio de recursos. Mas hoje ele é o maior em Foz do Iguaçu? Do Cicobi? Está competindo, Ele com relação a bancos cooperativa. Poxa, não tem outros Você não tem esse números dado? para te passar. Não, o que eu posso te dizer é assim, o sistema cooperativista em si está crescendo sim e muito. Sim. Ele tem trabalhado em conjunto. O Cicobi, a nível nacional, ele é o maior sistema de cooperativas. Ele supera todos os outros. Supera, porque o Bancob ele trabalha com volume. Vou te pedir licença porque os números, Pode, vamos à vontade, lá. à vontade. O número do Bancob, ele tem 1.300.000 associados. O Bancob tem. Ele está presente em 21 estados, 20 estados mais o Distrito Federal. Tem um patrimônio de 3 bilhões de reais. Sim. Então é um banco enorme. Só que ele funciona da outra forma que nem a gente já comentou. E aqui em Foz a gente administra um volume emprestamos mais de 5 milhões para os nossos associados. Você acha que 5 milhões aí, em média, dá uma diferença na praça de Foz do Iguaçu? Eu acho que dá uma boa significativo, diferença, né? bem significativo. Então, fora os repasses que a gente consegue fazer de BNDES e BRDE, que não são recursos próprios daí. Sim. Eu vejo que a população em geral ele tem uma ideia que o banco cooperativa é feito para colonos. Existe isso? Por que existe esse estigma que se mantém ainda? Começou assim, então? Começou rural. Foi em 1889, se eu não me engano, que começou o cooperativismo no Brasil, lá em Minas Gerais, e ele começou rural. Logo na sequência, em 1902, já começou o cooperativismo de crédito para o empresário. Então, ele acabou direcionando mais, porque são diferentes os produtos, né? Financiamentos rurais, são outros produtos, mas o Bancob trabalha com todas as linhas. Trabalha com as duas linhas, tanto empresarial quanto o rural. Sim, então vocês estão conseguindo desfazer esse pensamento, esse estigma que vem lá de trás e a própria população já está participando. É agregar. Ele Sim. funciona nos dois modos, tanto empresarial quanto rural. O cooperativismo consegue atender a todos que tiverem um objetivo em comum. Sim. Manuela, eu vou te pedir um tempo que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando a diretora-presidente do Cicobi, Manuele Fritzen. Manuele, a sigla Cicobi, o que significa? Sistema de Cooperativas do Brasil. Do Brasil. Isso. E o Cicobi está inaugurando essa nova sede. E por que vocês escolheram essa data exatamente, o dia 18? Existe algum motivo para isso?
Nós inauguramos a sede agora na quinta-feira para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Nessa quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, isso. E... Na verdade, temos várias ações em função do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Escolhemos a semana inteira para comemorar aí o Dia Internacional. Então, na sexta-feira, hoje, amanhã no caso, amanhã no caso, nós vamos ter aí uma palestra com um palestrante que é contratado da nossa central, faz palestras no estado, já fez em outras cidades, se chama Mauri. Ele está trazendo aí sobre empreendedorismo, educação financeira. Então, convido aí a nossos cooperados, a comunidade geral, para estar visitando a nossa agência nova na Almirante Barroso, para poder estar participando da palestra do nosso... Até os cooperados vão ter acesso aos números da cooperativa também, o resultado parcial significativo já, a gente vai distribuir. Já vai distribuir os números já para os cooperados. Na realidade, se eles são donos, eles podem chegar, enfiar o pé na porta. Isso aí. E perguntar, eu quero saber... Com certeza. Enfiar o pé na porta nunca aconteceu, graças a Deus. Mas acontece sim, o cooperado chega lá, nossos gerentes, nossos atendentes têm acesso. Ela é mais próxima do seu associado, né? Como ele é dono, a gente realmente traz a ele as informações da cooperativa durante o ano inteiro. Até para incentivar mesmo, né? Para nós é melhor, porque a cooperativa se vende por... É isso, a cooperativa se vende daí. Sim. Então, a gente vai ter outras ações estamos distribuindo sementes para incentivar e vamos tornar a nossa cidade mais bela. O cooperativismo, ele prega muito isso, né? Além da palestra, distribuindo sementes. E sementes, distribuímos também. Que a árvore é o símbolo do cooperativismo. O pinheiro. Isso, 2 pinheiros são símbolos, mas nós estamos distribuindo sementes de plantas nativas. Porque o pinheiro em Foz do Iguaçu você vê muito pouco, né? Então, quase não tem aqui. Isso, plantas nativas que a gente está distribuindo para incentivar e tornar a nossa cidade mais... Vai ter mais alguma atividade? Doação de sangue, nós também estamos... As crianças podem ir lá visitar a nossa nova agência, tem lá espaço para a criançada brincar, porque afinal dia 12 foi Dia das Crianças, então a gente também está unindo doação de sangue? Doação de sangue também. As pessoas interessadas podem... Nós estamos fazendo uma força-tarefa para ajudar, porque a gente sabe que o Hemonúcleo está precisando, assim como também nós sabemos que está havendo uma campanha da Secretaria de Esportes e do Rotary Clube Três Fronteiras para poder incentivar as pessoas que têm tênis em casa, se eu não me engano, no tamanho 32 ao 42, que possa estar doando tanto novos quanto usados para as crianças que praticam esportes. Então, a função da cooperativa está muito nisso, não é só você fazendo parte da cooperativa, sendo cooperado, você não tem só benefícios para você, você ajuda o município. Teus dinheiros são emprestados, são cedidos lá, faz uma aplicação, teu dinheiro é emprestado para o outro cooperado que pode reinvestir no seu negócio, a cidade cresce. Sim. Essa é a intenção. E é só tênis ou a pessoa pode levar roupa, alguma outra coisa? A campanha da secretaria são os tênis apenas. Quem sabe a gente pensa, então, uma campanha um pouco maior depois para doação de roupas. Mais extensiva, né? Direcionando mais. Eu gostaria que você falasse, se você tem conhecimento, como surgiu o cooperativismo no mundo. No mundo? Isso. Bem, o cooperativismo, ele surgiu em Rochdale, na Inglaterra, 1844, se eu não me engano. Assim, existe o cooperar, a ação cooperar já existia desde os primórdios, né? Onde o que é cooperar? É uma pessoa ajudar o outro em prol de um objetivo comum. Mas ali foi um cooperativismo com dinheiro. Foram 28 tecelões que eles pararam e disseram assim, poxa, tá difícil para render o nosso negócio, então vamos começar a comprar juntos, vender juntos para ter mais lucro. Então, assim, começaram a cooperar. Depois teve também na Alemanha. Então, o cooperativismo na Alemanha, ele foi mais direcionado para o crédito mesmo, em relação aos financeiros. Então, eles montaram, até hoje a cooperativa existe lá. Se eu não me engano, eu tenho dados aqui, 20% de todo o movimento financeiro da Alemanha está dentro de uma cooperativa de crédito. Raiffeisen, se eu não me engano, é o nome. Mas ele surgiu assim entre esses cooperados para montar uma empresa, não foi um banco na realidade? Não, lá foi realmente de crédito. As pessoas montaram uma instituição para poder estar trocando dinheiro, emprestando, conseguindo dinheiro entre eles. E isso, na certa, deve ter preocupado os empresários, os industriais da época. O cooperativismo, ele nasce de uma forma que ninguém percebe, né? Não, é um grupo pequeno, não dá muita importância e depois ele se fortalece de tal forma que nem eu te disse, né? 50% dos valores que circulam por bancos na Alemanha estão dentro dessa cooperativa. No Canadá, em Quebec, o Sistema Desjardins é a maior instituição financeira de Quebec, é uma cooperativa de crédito.
Ela nasceu em 1900. Sim. Em 1900, o cooperativismo no Brasil surgiu em 1902. Lá, o cooperativismo de crédito nasceu lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Foi um padre jesuíta que trouxe, Theodor Amstad. Então, ele trouxe o cooperativismo para cá, começou a montar a primeira cooperativa, mais ou menos na mesma época que o Canadá. Hoje o Canadá, enfim, tem 15 milhões de cooperados. E nós aqui no Brasil estamos pedalando um pouquinho mais ainda. Está mais resistente o nosso país. Ô, Manuela, já que você falou nisso, eu não sei se você tem esses dados, se é possível se me passar. Com esse crescimento da cooperativa, não está começando a preocupar os bancos convencionais criados no mundo? Porque parece que há uma tendência que vai gerar uma competitividade muito grande aí. Sim, sim. No Brasil, esse movimento está iniciando. Está iniciando. A gente já não sente as taxas dos bancos caindo, já não sente a taxa de juro caindo. É a regularização do mercado, né? A cooperativa vem com taxa mais baixa, para o banco não perder o associado, ele abaixa também, para não perder o seu cliente. Então não é pela concorrência entre eles. A concorrência entre eles e entre as cooperativas influenciam bastante. Se você tem facilidade de ter o crédito mais baixo, por que você vai pegar num banco? Vai pegar onde você tem mais facilidades. Em países, na Europa, por exemplo, as pessoas têm uma instrução um pouco diferente do Brasil ainda. A gente teve um colega nosso da Central, foi, por exemplo, lá para Quebec. Ele encontrou um senhor que ele tinha conta na cooperativa e no banco. Sim. Ele disse, por que você tem conta nos dois? Ele falou, porque se não fosse a cooperativa, o banco estaria com taxas altíssimas hoje, estaria me cobrando muito, então hoje eu tenho conta nos dois. Aí, por que você não fecha, então, a conta na cooperativa e volta para o banco, já que ele baixou as tarifas dele? Ah, porque daí se eu fechar a conta na cooperativa, a cooperativa vai ficando mais fraca, o banco volta a me cobrar um monte. Então, ele atua, porque a cooperativa, em alguns casos, para ele lá, o banco é um pouco mais interessante a nível mundial. Sim. Nós hoje temos a Mastercard, temos algumas bandeiras, mas a gente sabe, né, que tem algumas bandeiras que são internacionais, que é... E que vocês oferecem também ao associado. Isso. Temos também o Mastercard recebimento, temos a entrega de cartões. A gente fornece cartão de Mastercard, Visa, Cabal. Temos as 3 bandeiras na nossa agência. E quais são os resultados alcançados pelo Sicoob aqui local? Em termos financeiros, eu não sei se pode passar isso também. Posso. Se puder, houve superávit? Nós ainda não fechamos o exercício, né? Sim. O exercício ele fecha em 2007, mas o ano está extremamente positivo para o Sicoob. Esse ano nós já temos 200 mil acumulado de resultado, que vai voltar para o bolso do nosso cooperado no final do ano. Sim. Já temos 200 mil e a tendência aí é aumentar até o final do ano, é aumentar bem mais. Eu vejo que existe uma preocupação também entre empresários e o próprio cidadão, né? E com relação à segurança de uma cooperativa. Ela tem a mesma segurança ou concorre com os bancos privados, coisas assim? Concorrer, você diz em que sentido? Digamos assim, o banco em si, ele tem garantias governamentais. Sim. E, no caso, a cooperativa, ela tem as mesmas garantias oferecidas? Ela, primeiro que começa na regulamentação dela. Ela é tão fiscalizada quanto, ou mais até, por ser um sistema mais jovem do que os bancos. Então, o Banco Central está sempre olhando como está funcionando a cooperativa, está tudo bem. Ele vem com o aspecto de corrigir detalhes que possam vir a existir. E em relação a fundos de garantidores, que nem a gente fala, as cooperativas têm fundos garantidores que garantem, se por acaso acontecesse, mas não existe isso. É mais difícil acontecer numa cooperativa, porque todo final de ano ela distribui suas sobras e começa do zero. Sim. Com o mesmo número de... Nós, por exemplo, esse ano, 7 milhões e meio de recursos. Digamos que nós estaríamos em dezembro. No ano que vem, 7 milhões de recursos. Emprestando com a mesma carteira de crédito, mesma carteira de seguro, só que começando do zero de resultado, porque no final do ano a gente distribuiu todo o lucro. Então todos podem se sentir seguros em investir e tal, sim, participando das porque eles são donos também, né? São donos, eles participam das assembleias e no dia a dia, tendo necessidade, a gente mostra os números para os cooperados, para eles se sentirem totalmente seguros. Tá, ok, vou te pedir mais um tempo, que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida.
programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando a diretora-presidente do Sicoob, Manuelle Fritzen. Manuelle, eu gostaria que você esclarecesse mais sobre o horário de inauguração, horário de funcionamento do banco também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sabe que é complicado, ali no primeiro bloco falei uma coisinha que não deveria, né? A agência, ela funciona das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E o autoatendimento das 6 até as 22, caixa eletrônico lá na frente. Sim. Tendo necessidade, o cooperado, é claro, para abertura de conta, esclarecimentos, os nossos atendentes estão à disposição no telefone, lá dentro até para algum esclarecimento eles podem estar atendendo. Certo, para maiores esclarecimentos. Com certeza. E eu gostaria que você me explicasse sobre esse lema que vocês estão lançando, Juntos Somos Um. Juntos Somos Um. Não é um lema nosso, é um lema de todas as cooperativas, da Organização de Cooperativas Mundial. Mundial. Isso, por quê? Porque nós, juntos, podemos fazer tudo muito diferente, muito melhor para nós. Então, a ideia de Juntos Somos Um é que cooperar traz muito mais benefícios do que tentar uma coisa sozinha, né? Não diz que você tentar quebrar. Sim, a união faz a força. A união faz a força. É para mexer uma pedra, se for um sozinho lá tentar mexer, é muito mais difícil do que 20 de uma vez só, né? Mexe muito mais rápido. Sim. Essa é a ideia. E também das cooperativas, por exemplo, no Brasil, os sistemas cooperativos estão muito mais unidos, porque eles entendem que quanto mais fortalecer o cooperativismo em geral, melhor é para todas as cooperativas, melhor é para o cooperado, que essa é a vantagem. Então, assim, temos institutos de auditoria conjuntos para diminuição de custos, melhorar também assim o respeito em relação ao sistema, né? Então, as auditorias são auditorias mais caras, melhores em conjunto. Mas é feito em conjunto com outras cooperativas? Isso, e os aí outros sistemas. Barateia mais o sistema de auditoria? E a gente consegue pegar institutos com um renome maior. Quem né? faz essas auditorias? O Banco Central exige e nomeia auditores para estarem auditando as cooperativas. Essa auditoria é feita, né, em relação às centrais, das centrais é feita nas singulares. Então, a gente sempre diz, é uma delícia trabalhar, porque você se sente seguro. Você se sente o tempo todo orientado, informado em relação às condições para trabalho. Nós temos todos os acessos a taxas de juro, perspectivas de mercado, com treinamentos em centrais, para poder estar oferecendo o melhor serviço possível para o nosso cooperado e maior rentabilidade. Isso em questão de cartões também, vocês conseguem um benefício maior? Pois é, o sistema Sicoob, por estar unido a um sistema, fazer parte do sistema Sicoob, que foi possível, por exemplo, a parceria com a Mastercard, com o Visa. Senão não seria possível. O Visa vai ter interesse em fazer com uma financeira só. A parceria é muito mais difícil, né? Sim. Temos também os sindicatos. Então, assim, você vê as cooperativas se unindo para mostrar para a população em geral que nós estamos atrasados em relação a outros países. Que é necessário se unir sim para obter mais benefícios em relação às instituições financeiras. E também auxiliar o município, né? Sim. Poder estar fazendo com que... Porque com os bancos, o que acontece? Existem bancos que a gente sabe que pegam o dinheiro aqui do Brasil ou pegam dinheiro do exterior, de aplicadores, e investem aonde? Nos países que têm uma taxa de juros muito mais alta. E o Sicoob, ele investe aqui em Foz do Iguaçu. Isso, ele pega o dinheiro dos próprios associados da cidade, dos empresários aplicadores daqui e reinveste para os empresários, colaboradores das empresas associadas que estão precisando de recursos. Então, vale a pena o empresário investir, ser cooperado, porque o dinheiro está sendo aplicado aqui, está movimentando nossa economia, gerando empregos. Isso, gerando emprego, gerando renda. Você vai ter lá no final um cliente na sua empresa com mais poder aquisitivo. Adianta a gente crescer no município onde as outras empresas não crescerem juntos? Foi um dos motivos que eu me apaixonei pelo cooperativismo, porque não tem lógica. É bem atraente mesmo. Tem lógica a gente dar dinheiro para o banco, pegar o nosso dinheiro e levar lá para o acionista gastar com os... Enfim, não vamos nem entrar em detalhes, né? Não tem lógica. Mas tem um detalhe que vale a pena a gente comentar. Os bancos aí, está anunciado que são as instituições que mais ganharam dinheiro nos últimos anos aí, né? Já começou bem atrás, lá na época do Fernando Henrique. E 3 vezes mais, 4 vezes mais na época do atual presidente. Mas a gente bate palma, né? Estamos batendo palma.
Mas eu vejo o seguinte, quando você entra nesses bancos que ganharam tanto dinheiro, você leva às vezes 40 minutos, o tempo do programa, para ser atendido no caixa. Você não é bem-vindo lá. Então eles estão incentivando o quê? Que você saia, que você vá num caixa eletrônico. Que você venha para as cooperativas. Como funciona na cooperativa lá? Vocês cuidam disso? Atendimento? Com certeza, porque a cooperativa busca o quê? Ela busca trazer todos os cooperados para trabalhar em conjunto, para ter o benefício comum, para em vez de mandar o dinheiro lá para os acionistas do banco, repartir esse dinheiro no final do ano, repartir esse dinheiro de forma a ter menos custos todo mês. Poxa, manutenção de conta, tem bancos aí que cobram 50, 60 reais. Nossa manutenção de conta, pessoa jurídica, é 10. Pô, todo mês você economizando muito dinheiro, investindo. Mais um funcionário que você pode contratar, às vezes... Está gerando emprego. Gerando emprego, isso mesmo. E o atendimento, por consequência, atendendo o dono da sua empresa, é outro tipo de atendimento, né? É o atendimento personalizado. A gente quer que o cooperado venha até a agência, que ele busque esclarecimentos. A gente pede isso, porque juntos somos muito mais forte. Logicamente, né? E a pessoa que tem mais dinheiro no banco, ela é mais dona do que os outros? Não, não, não. Acontece o seguinte, cada associado, independente da sua movimentação financeira, ele tem direito a um voto numa assembleia, por exemplo. Então, todos têm direitos iguais. Na cooperativa, não importa o seu tamanho, você pode ser um funcionário, como pode ser um grande acionista, você tem direito a um voto. Você tem diferença, sim, no seguinte sentido, quanto mais você investe na cooperativa, mais ela te traz de benefícios. De que forma? A gente calcula a reciprocidade, a gente diz. O teu crédito vai ficar muito mais barato se você tiver mais parceria com a cooperativa. Você fez o seguro na cooperativa, você tem cota capital maior, você trabalha com cobrança, sua taxa de juros vai caindo. Sua sobra no final do ano vai aumentando. Então, a gente incentiva quem incentiva a gente. Então, todos mandam da mesma forma. Da mesma forma. Eu acredito que depois desse programa vai aumentar muito lá o número de cooperados no Sicoob. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você quisesse deixar algum recado, um convite para esse pessoal, você aproveite esse tempo à vontade. Com certeza, muita gente assistindo o seu programa, eu tenho certeza que eles vão estar, ainda mais você pode dar referência, né? O Heitor é nosso cooperado também, trabalha lá com a gente há bastante tempo, então a gente pode estar recebendo todos os cooperados e interessados em se tornar cooperados, principalmente na nossa palestra, na sexta-feira, às 19 horas, lá na cooperativa, na Almirante Barroso. E quem quiser conhecer um pouco mais pode se dirigir tanto à agência da Almirante Barroso quanto da JK, do lado da Supel, ou pelos telefones 3901-4990 ou 3901-4343. Conversar com nossos gerentes lá, o Luiz Grigio e a Dona Elci, que tem muito mais propriedade, talvez, para falar com cada associado, porque vão poder estar dirigindo a eles as suas necessidades. Sim, um abraço lá para o Grigio, que sempre dá um bom atendimento para todo mundo. E agradecemos a entrevista, sua participação aqui no 40 Minutos. Obrigada pelo espaço, Heitor. E fiquem à vontade, sempre que precisarem. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.